Vamos retomar o estudo do nosso livro Depois da Morte. Nós estamos entrando agora na quinta e última parte do livro, que trata do caminho reto. Nós falávamos sobre o além-túmulo, né, inicialmente. Então agora o caminho reto, ele começa no capítulo número 42 e vai até os 56. Então temos aqui mais 14 capítulos para poder terminar esse livro. E aí, lembrando que finalizando o Depois da Morte, nós iniciamos o estudo do nosso livro A Gênese, né? Um livro que é bastante interessante de ser estudado e traz para nós um conhecimento bastante abrangente sobre o aspecto científico da doutrina espírita. Mas até lá, vamos aqui estudando o nosso livro. Começando aqui no capítulo número 42, a vida moral. Então esse caminho reto, ele é exatamente o aspecto moral desse nosso estudo. Lembrando que Leon Denis ele traz aqui uma característica interessante. Na primeira parte, crenças e negações, uma parte que diz respeito ao aspecto filosófico das religiões. Na segunda, os grandes problemas, questões das bases da crença espírita. Depois o terceiro, o mundo invisível, já entra no aspecto científico da doutrina espírita. O quarto, além-túmulo, falando sobre o mundo espiritual. E agora, a quinta parte, falando sobre o caminho reto, que é o lado moral, né? Então, nós percebemos, esse Depois da Morte, ele traz ali quase que uma estrutura semelhante àquela do o Livro dos Espíritos, né? Então, estamos na quinta parte agora, o caminho reto, que é exatamente ali a questão moral da doutrina. Então, vamos lá. Bom dia, Zélia. Gravados em si, todo ser humano traz os rudimentos da lei moral. É neste mundo mesmo que ela recebe um começo de sanção. Qualquer ato bom acarreta para seu autor uma satisfação íntima, uma espécie de ampliação da alma. As más ações, pelo contrário, trazem muitas vezes amargores e desgostos em sua passagem. Mas essa sanção, tão variada segundo os indivíduos, é muito vaga, muito insuficiente do ponto de vista da justiça absoluta. Eis porque as religiões transferiram para a vida futura, para as penas e recompensas que ela nos reserva, a sanção capital dos nossos atos. Até aqui, a gente observa que Leon Denis traz para nós a ideia exatamente dessa sanção, que nada mais é do que uma permissão divina, submetendo a todos a essa lei de causa e efeito. E como ele trouxe para nós temos aqui, se por acaso praticamos ações nobres, sustentadas pelos valores mais elevados que nós podemos cultivar, nós recebemos então ali aquela satisfação íntima, uma espécie de ampliação da alma. Já as más ações, como ele traz para nós, trazem muitas vezes amargores e desgostos em sua passagem. Aqui é um paralelo muito interessante daquilo que nós estudamos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que trata das bem-aventuranças, né, principalmente das aflições. Kardec tem ali dois itens importantes: as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Então isso é fundamental, de fundamental importância para nós, porque revela exatamente o mecanismo da vida, tanto no que diz respeito a essa nossa existência atual, como daquilo que diz respeito a existências anteriores. Então todos nós estamos submetidos a essa lei. Então, mais tempo ou menos tempo, mais dia ou menos dia, essa lei sempre trará de volta para nós o reflexo de nossas ações, seja através de uma recompensa, seja através de uma aflição, de uma punição. E naquele capítulo 5, como eu falava para vocês, nós temos ali uma conscientização maior exatamente do funcionamento dessa lei. Mas para que nós possamos compreendê-la, é fundamental que as bases que a doutrina espírita nos oferece, e eu não falo que são as bases da doutrina espírita, porque, do contrário, daria a impressão de que isso foi uma criação espírita.
E na verdade não é. O que nós falamos é que são as bases que a doutrina espírita nos proporciona, exatamente porque ela esclarece, ela revela aquilo que já existe como lei há muito tempo, que naturalmente as religiões tradicionais não aceitam, mas que durante muito tempo foi algo muito natural na mentalidade da humanidade. Então nós falamos sobre as existências anteriores, falamos sobre a reencarnação, que são bases fundamentais que nós não podemos desprezar, porque do contrário, se assim o fizermos, estamos simplesmente limitando o nosso entendimento e toda essa lei vai ficar incompreendida. Como é que eu posso imaginar na questão da recompensa e da punição para alguém, numa única existência, sendo que ela não tem conhecimento suficiente para poder abranger, para poder absorver toda essa sabedoria? Como é que nós podemos compreender alguém que nasce com problemas de saúde e reencarna logo cedo, ou em virtude de um acidente? Como é que nós podemos aplicar essa lei diante de uma situação como essa? Como é que nós podemos cobrar uma lei de pessoas que nasceram em condições muito favoráveis e outras que nasceram em condições desfavoráveis? Por isso, então, se não tivermos em mente essas bases, as leis ficarão simplesmente incompletas, e daí começarão, então, a surgirem, né, a serem vistas com muitas dúvidas, com muita desconfiança e até mesmo sendo ignoradas. Então, primeiro, más ações e boas ações repercutem de alguma forma na vida do indivíduo através dos processos aplicados pela lei de causa e efeito. Como é colocado para nós aqui por Leon Denis também, essa sanção tão variada segundo os indivíduos é muito vaga e insuficiente do ponto de vista da justiça absoluta. Porque como nós somos imediatistas, a nossa ideia de justiça é que ela seja aplicada agora, no mesmo instante em que o crime foi praticado, com toda a severidade, principalmente de acordo com as nossas paixões. Essa ideia que nós temos, ou esse sentimento passional, faz exatamente com que nós potencializemos a pena daquele que foi o infrator. Não pensamos nos atenuantes, não pensamos nos agravantes, simplesmente queremos, na verdade, fazer com que a justiça, do nosso modo, seja aplicada. E aí, então, diante das circunstâncias do mundo, nós começamos simplesmente a vagar diante dessa lei sem compreendê-la da sua forma, pelo menos mínima. Não precisa nem ser muito, porque do contrário, né, para poder entendermos da forma mais completa, há a necessidade de nós termos uma ampliação da nossa consciência, o desenvolvimento de uma sabedoria que nós ainda não temos. Então, daquilo que nós compreendemos dessa lei, saber, por exemplo, que a lei de causa e efeito é aplicada tanto daquilo que nós praticamos nessa nossa existência, como daquilo que surge de existências anteriores, se compreendermos o mínimo dessa lei, já será o suficiente para nós, já será o suficiente para nortearmos nossas vidas e vivermos, né, e caminharmos de um modo mais equilibrado possível. Mas, isso para nós parece ser muito claro. Mas e para o mundo de um modo geral? Para as demais religiões, para as demais crenças? E eu falo de religiões porque é fundamental lembrarmos sempre, né, que a esmagadora maioria da humanidade, ou da população do nosso planeta, é adepta de uma religião. Então significa que a religião, ou as religiões, nada mais são do que escolas morais. São escolas espiritualistas, mas muito, muito importante ressaltarmos também o aspecto moral. Porque embora o façam de um modo equivocado, dizendo que se você não for bom, você vai ser punido pelo inferno, por todas aquelas fantasias e alegorias, né, que a nossa mente pode produzir. Então, você se comporta de um modo equilibrado, você se torna uma pessoa do bem, exatamente pelo medo de sofrer. Ou com a ideia de barganha, você se comporta dessa forma para você ir para o paraíso. Então, na verdade, para essa maioria que procura sempre uma compreensão do sentido da vida, e perceber simplesmente que ou nós vivemos num caminho ou vivemos no outro, sofrendo as suas consequências positivas ou negativas, dá a impressão de que a vida se torna muito pequena. Nós minimizamos a importância da nossa existência, sem compreensão dessa lei universal que rege nossas vidas. Então, o que Leon Denis coloca para nós agora? Que eis porque, por essa falta de entendimento desse mecanismo que rege as nossas existências, eis porque as religiões transferiram para a vida futura
para as penas e recompensas que ela nos reserva, a sanção capital de nossos atos. Quando se fala em vida futura, trata-se exatamente de céu e de inferno. Pessoas boas vão para o céu, pessoas más vão para o inferno. Simplesmente assim que se resume toda a filosofia da nossa existência. E continua. Ora, tais dados, carecendo de base positiva, e base positiva significa uma base racional, foram postos em dúvida pela maioria das massas, pois embora tivesse eles exercido uma séria influência sobre as sociedades da Idade Média, já agora não bastam para desviar o homem dos caminhos da sensualidade. Então ele fala aqui no final do século XIX, onde nós tivemos ali o racionalismo, o positivismo, as ideias iluministas, que eram bastante racionais com relação às situações do dia a dia, as religiões perderam sua força. Já não tinham mais aquilo que, como Leon Denis lembrou, na Idade Média, a religião ela perseguia e impunha as suas ideias. E caso você não aceitasse, você sofreria por isso. Então, naquele período, já era ali uma libertação da consciência. Só que essa libertação ela se deu de um modo desequilibrado, onde as pessoas simplesmente se soltaram das amarras religiosas e começaram a viver suas vidas como se não houvesse nenhuma preocupação com o ponto fundamental, que é nos vermos como espíritos imortais. Abriram a mão de qualquer tipo de restrição. Eu não acredito em religião, então eu posso fazer aquilo que eu quiser. E isso no final do século XIX. E depois de lá para cá, nós estamos aí vendo o resultado daquilo que acontece no nosso mundo hoje. Nós temos as pessoas que se declaram religiosas, tanto aqui no Brasil, por exemplo, as estatísticas que mostram o número de pessoas que são adeptas de uma religião, mostra que quase 100% da população tem ali uma religião. Mas, se nós temos essa porcentagem significativa de pessoas religiosas, por que nós vivemos ainda todos os dramas da nossa sociedade? Toda a desigualdade, toda a violência, toda a corrupção, tudo aquilo que acontece. Exatamente porque ter uma religião se tornou quase que um protocolo social. É quase que uma obrigação que você tem que ter uma identidade, um tipo sanguíneo, tem que ter um time de futebol e tem que ter naturalmente uma religião. Então todos têm, mas não significa necessariamente que sejam seguidores fiéis dos princípios filosóficos. Não falo dos dogmas religiosos. Eu falo dos princípios filosóficos que cada religião apresenta. De valores morais, de condutas perante a sociedade, perante si mesmo, na relação com o semelhante, enfim. Então, por falta desse entendimento, cada religião então começou a aplicar os seus valores, aplicar os seus dogmas, sem ter crença, sem ter credibilidade. Exatamente porque aquilo que pregavam simplesmente não convenciam as pessoas. Porque as bases você vai ter que acreditar em anjo, vai ter que acreditar em demônio, vai ter que acreditar em céu, inferno, em todos os milagres. Se para poder seguir uma religião eu tenho que acreditar em tudo isso, eu sou obrigado a acreditar em tudo isso, porque mesmo que eu queira acreditar, porque nós temos pessoas que frequentam ambientes religiosos, mas não significa que sejam, que aceitem todos os dogmas que são transmitidos. Eu vou porque eu gosto, eu vou porque é uma forma de me conectar com Deus, eu vou porque eu gosto das pessoas, mas não significa que eu aceite tudo aquilo. Tanto é assim que muitos temas sequer são abordados em religiões. Tratam apenas daquilo que é o de aceitação geral. Aquilo que é polêmico simplesmente não é tratado. Porque se for tratado, acaba exatamente provocando nas pessoas uma desconfiança, uma fragilidade, uma fissura na sua fé. Os ateus acabam se transformando, sendo adeptos dessa filosofia, exatamente por uma questão de discordância. Como nós lembramos, não existe nenhum ateu que simplesmente se torne ateu por falta de crença. Na verdade, ele se torna ateu como uma manifestação rebelde contra as religiões que existem hoje. Tanto é assim que num debate, quando nós ouvimos alguém falar sobre a sua crença ateísta, porque não deixa de ser uma crença naquilo que ele acredita, no niilismo, no materialismo, no ateísmo, são todas ideias que fazem parte do mesmo pacote. Um cientista, uma pessoa comum. Mas por que você é ateu?
Ah, porque essa história de Deus criar o mundo não me convence. Então a gente vê que essa crença, ou melhor, essa oposição, ela sempre está relacionada com aquilo que é passado em termos de religião. Ninguém simplesmente diz assim, olha, eu existo, eu nasci, e eu tenho certeza que não existe nada que além da matéria que sustente tudo isso. Sempre existe uma relação com as religiões. É uma manifestação contra aquilo que vem como ideia dominante do mundo espiritual. Então, nesse caso, as religiões, dentro dessas bases, não convencem as pessoas. Elas continuam no caminho da sensualidade, continuam no caminho do materialismo. Ainda mais agora que nós vemos que muitas das religiões sempre fazem barganha. Se você for fiel àquela igreja, àquela religião, a sua vida material vai prosperar. Então começamos a perceber que a nossa relação com Deus é muito mais como um grande patrocinador da nossa vida material, e não simplesmente aquele, né, com quem nós temos que nos vincular espiritualmente. E continua. Antes do drama do Gólgota, lá na crucificação de Jesus, Jesus havia anunciado aos homens um outro Consolador, o Espírito de verdade, que deveria restabelecer e completar o seu ensino. Esse Espírito de verdade veio e falou à terra. Por toda parte fez ouvir a sua voz. 18 séculos depois da morte do Cristo, havendo-se derramado pelo mundo a liberdade de palavra e de pensamento, tendo a ciência sondado os céus, desenvolvendo-se a inteligência humana, a hora foi julgada favorável. Aqui ele fala, então, para nós, sobre as condições em que a doutrina espírita surgiu. Aquela condição em que a ciência, aquela condição em que a filosofia estava muito mais desenvolvida. Antes disso, nós já vimos outros grandes pensadores que traziam para nós ideias novas, ideias revolucionárias, diante daquilo que normalmente era passado. Esses foram punidos por essas religiões. A Inquisição, o isolamento, o combate direto. E aí então, quando chegou no século XIX, século XVIII para o século XIX, nós tivemos ali o iluminismo, iluminando a mente das pessoas. E ali naquele momento, como Leon Denis coloca, a hora foi julgada favorável, porque aí então a religião já não tinha mais a força opressiva que tinha antes, a sociedade já não estava mais amarrada, presa àquela ideia espiritualista, e aí então tinham liberdade de pensar em algo diferente. Então a doutrina surgiu exatamente no momento propício para que ela pudesse ser analisada, estudada, compreendida e até mesmo criticada também. Mas era aquele momento. E continua. Legiões de espíritos vieram ensinar a seus irmãos da terra a lei do progresso infinito e realizar a promessa de Jesus, restaurando a sua doutrina, comentando as suas parábolas. Então esses espíritos vieram, essa legião de espíritos, veio exatamente para poder fazer com que aqueles textos, aquelas ideias que foram transmitidas inicialmente, fossem analisadas sob outra perspectiva. Porque até então, era feita uma interpretação, digamos, à moda da casa. Cada cultura, cada crença, cada escola fazia uma interpretação ao seu bel prazer, de acordo com sua conveniência. Mas para poder entender isso melhor, havia necessidade de uma imparcialidade tão absoluta quanto possível, vinda de seres que falariam com conhecimento de causa sobre tudo aquilo. E aí então vieram as religiões, vieram os espíritos e começaram a dar o seu ponto de vista a respeito das religiões, a respeito daquelas ideias, daqueles valores, daqueles ensinamentos que foram passados por Jesus naquela época. E aí então surgiu exatamente esse princípio de restauração da doutrina cristã, através daquilo que os próprios espíritos viriam dizer. Claro, como a gente estudou no início do Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade nós tivemos essa conversa na introdução daquele estudo, antes de entrarmos no livro propriamente dito, nós falamos um pouquinho sobre a importância do Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez uma das obras mais importantes de Allan Kardec, exatamente porque não era só conhecimento novo que estava surgindo, mas era a quebra, era o rompimento de uma ideia dominante. Falar de um Evangelho que já vinha sendo falado há quase 2000 anos,
mas de uma maneira diferente. E como os espíritos disseram para Kardec lá no livro Obras Póstumas, para que ele se preparasse, porque o combate ia ser muito duro. Porque ele sofreria ataque de todas as crenças que se baseavam naqueles ensinamentos cristãos, naquela doutrina. Daí então, veio o livro, causou essa revolução, provocou essa revolução, e até hoje continua provocando. O Evangelho ele é estudado por religiosos de outras escolas, exatamente para encontrar as suas incoerências, para encontrar ali as suas blasfêmias, vamos dizer assim. E ainda assim se sustenta, porque as bases não são bases humanas, bases terrenas, são bases espirituais. E continua. O Espiritismo dá-nos a chave do Evangelho e explica seu sentido obscuro ou oculto. Então, o sentido obscuro e oculto do Evangelho. Pegamos ali o Novo Testamento, começamos a ler as passagens de Jesus, e aí cheio de enigmas, cheio de figuras de linguagem que nós não conseguimos compreender, cheio de mistérios que vão surgindo, e aí os Espíritos vêm falar claramente sobre tudo isso. Mais ainda, traz-nos a moral superior, a moral definitiva, cuja grandeza e beleza revelam sua origem sobre-humana. E por que moral superior e moral definitiva? Porque até então, todos esses valores que eram estudados e transmitidos, baseados no Evangelho, eram interpretações feitas pelos humanos, pelos encarnados. Então nós tivemos ali filósofos, tivemos ali teólogos, tivemos religiosos, tivemos sacerdotes. Eles faziam sua interpretação de valores. Então quando nós falávamos sobre caridade, a caridade era vista sob a perspectiva terrena. E baseado nisso nós tivemos escravidão, tivemos guerras. Tudo isso, de certa forma, com justificativa nos evangelhos segundo a interpretação de nós encarnados. E até hoje continuamos fazendo assim. Pegamos o evangelho, fazemos a nossa interpretação, não compreendemos o seu sentido, fazemos uma interpretação equivocada e, consequentemente, aplicamos isso de um modo imperfeito no nosso dia a dia. Daí que nós vemos hoje o nosso mundo sustentado por crenças religiosas nesse caos que nós vemos hoje. Então, na verdade, aquilo que nós vivemos nada mais é do que uma consequência da nossa incompreensão. E a maior compreensão vai ser exatamente ali a forma de transformarmos o nosso mundo naquele mundo que todos nós desejamos. Mas para isso, há a necessidade de nós entendermos o sentido das coisas. Daí então que o Espiritismo, como diz aqui Leon Denis, dá-nos a chave do Evangelho e explica seu sentido obscuro ou oculto. Mais ainda, traz-nos a moral superior, a moral definitiva, cuja grandeza e beleza revelam sua origem sobre-humana. E aí então, bom dia, Ana. Não, na verdade, o Evangelho ele vem trazendo novas informações, e como nós todos somos muito aprendizes ainda nesse sentido, ainda não conseguimos absorver tudo aquilo que ele tem para transmitir. Então, quando nós falamos sobre essa moral superior, nós lembramos que, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, não vemos apenas as palavras de Jesus descritas nos Evangelhos. O que nós vemos ali são espíritos que viveram aquilo no seu sentido mais puro, mais verdadeiro, e vieram trazer o seu ponto de vista, vieram trazer a sua interpretação. É aí que a nossa visão começa a se ampliar cada vez mais e começamos a ter um conhecimento mais claro dessas orientações que foram transmitidas. Do contrário, se não tivéssemos isso, continuaríamos ainda trazendo as nossas próprias interpretações. E essas interpretações baseadas nos valores humanos, ela depende de classe social, ela depende de raça, depende de cultura. Cada um traz ali a sua visão. Exatamente porque aquilo que nós conhecemos do mundo diz respeito ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Não envolve o mundo espiritual de uma ideia clara para que a gente possa compreender. É aí então que os espíritos se manifestando, de todas as partes, que por ter espíritos que viveram todas as experiências, e isso para nós começa a promover então essa grande transformação. E continua. Para que a verdade se espalhe simultaneamente por todos os povos, para que ninguém possa desnaturar, destruir, não é mais um homem, não é mais um grupo de apóstolos que se encarrega de fazê-la conhecida da humanidade.
as vozes dos espíritos proclamam-na sobre todos os pontos do mundo civilizado. E graças a esse caráter universal, permanente, essa revelação desafia todas as hostilidades, todas as inquisições. Pode-se destruir o ensino de um homem, falsificar, aniquilar suas obras, mas quem poderá atingir e repelir os habitantes do espaço? Esses aplanarão todas as dificuldades e levarão a preciosa semente até as mais escuras regiões. Daí a potência e a rapidez da expansão do Espiritismo, sua superioridade sobre todas as doutrinas que o precederam e que lhe prepararam a vinda. Então, o que nós temos que a manifestação dos Espíritos fez com que nós ultrapassássemos a barreira do conhecimento humano. Então não importa mais o preconceito, não importa mais a nossa cultura, a nossa ciência. Simplesmente agora o conhecimento vindo do mundo espiritual, trazendo o mesmo teor, trazendo o mesmo conteúdo, espalhando-se sobre todas as culturas, é algo que nenhuma religião mais pode barrar, porque esse conhecimento não tem fronteira. Se você cala um homem, aquela mensagem fica obstruída. Mas quando você tem manifestação dos espíritos, é impossível. Você pode até mesmo tentar encontrar os médiuns responsáveis por isso, mas tirando o médium nós temos outros. E assim a mensagem vai se multiplicando, vai se proliferando. Tanto é assim, o interessante da gente observar é que hoje o Espiritismo, embora tenha uma quantidade de adeptos ainda bastante tímida, adeptos declarados, segundo as estatísticas, nós temos um número de simpatizantes que é significativo. Então são aquelas pessoas que não frequentam, são aquelas pessoas que não compreendem, mas gostam do modelo, gostam da ideia, não apenas em termos de revelação do mundo espiritual, mas também, e até mesmo em termos de exemplos. Quando se fala, por exemplo, nos trabalhos que são realizados pelos espíritas, os espíritas que se destacam na mídia, são todos aqueles que, de certa forma, conquistam simpatia, não por ele próprio, mas pela sua conduta, pela forma como ele manifesta as suas crenças. E daí então começa a conquistar essa simpatia, porque é exatamente aquilo que o mundo busca hoje. Não mais pessoas vestidas com roupas sacramentais, pessoas vestidas com roupas sacerdotais, mas simplesmente pessoas que agem. E isso é o que a humanidade hoje busca, precisa diante de suas aflições. Principalmente na hora do sofrimento, né, Silvia? O Brás colocou, Divaldo Franco uma vez calculou mais de 30 milhões embasado em vendas de livros. O que nós temos hoje, segundo as estatísticas, dentro da FEB principalmente, baseado também nesses livros, é que nós temos no Brasil aproximadamente 5 milhões de espíritas declarados e mais de 20 milhões de simpatizantes pelo mundo todo. Então é um número muito tímido ainda, algo, isso pelo menos que foi pelas estatísticas, por essas vendas que nós temos, mas tem aqueles que não compram livros, tem aqueles que vão ao cinema. Basta a gente ver, por exemplo, a quantidade de pessoas que foram ver filmes espíritas no cinema, nas pessoas que trazem audiência nos programas que passam na televisão, envolvendo temas que a doutrina espírita explora e estuda. Então, vai crescendo cada vez mais, porque é isso que as pessoas querem. Elas querem uma referência, elas querem, na verdade, um modelo de conduta que seja realmente efetivo, prático e concreto, e não simplesmente uma questão de crença. Porque falar em ser bom, se encontramos uma pessoa que tem ali poesia e que tem ali um bom vocabulário, uma boa didática, ele consegue falar e comover as pessoas com muita facilidade. Agora, demonstrar isso é muito diferente. E hoje as pessoas já não estão mais interessadas naquilo que é falado, mas é aquilo que é vivido. E isso a doutrina nos proporciona com muita clareza, principalmente nos trabalhos realizados pelas instituições onde nós temos tantos espíritas envolvidos. Daí então esses valores que começam a cativar e conquistar cada vez mais as pessoas. Então o Espiritismo não traz para as pessoas um conhecimento cativante, mas traz um modelo cativante. Porque dá a impressão de que todo mundo se aproxima do Espiritismo para poder conhecer mais sobre o mundo espiritual. Na verdade, elas querem uma referência de conduta, como eu falei para vocês. E vamos continuar aqui para nós. Assim, pois, a moral espírita edifica-se sobre os testemunhos de milhões de almas
que em todos os lugares vem, pela interferência dos médiuns, revelar a vida de além-túmulo, descrever suas próprias sensações, suas alegrias e suas dores. Então aqui também o conhecimento do mundo espiritual, que é fundamental para nós. Então nós temos ali dois caminhos importantes que o Espiritismo acaba oferecendo para as pessoas. Aquilo que diz respeito à conduta aqui no mundo físico e aquilo que diz respeito às informações do mundo espiritual. Tanto é assim, como eu já falei para vocês, que quando nós temos qualquer tipo de tema que trata do mundo espiritual, que passe num programa na televisão, ele tem uma audiência muito grande, uma audiência significativa. Porque é uma curiosidade que as pessoas têm. Então, na verdade, buscam sustentarem-se sobre esses dois aspectos. E continua. A moral independente, essa que os materialistas tentam edificar, vacila ao sabor dos ventos por falta de base. Essa moral independente é assim: eu quero viver a minha vida de uma forma equilibrada, mas eu faço isso porque eu quero. Não faço isso porque eu tenho algum compromisso, obrigação com alguma crença, alguma filosofia. Então, na verdade, nós encontramos pessoas que tentam, de alguma forma, viver suas vidas sustentadas por valores muito mais filosóficos do que valores espiritualistas, ou valores espirituais, mas aí vivem de acordo com a conveniência. Vacila ao sabor dos ventos, como nós colocamos. Eu sou bom, eu sou uma pessoa de bem, até que alguma coisa me incomode. Quando me incomodar, então eu mudo de conduta. A Ana perguntando, isso não se resume aos livros, não? Não necessariamente, Ana, porque na verdade a doutrina espírita hoje, embora ela tenha uma quantidade, uma venda significativa desses livros, nós temos também aquilo que passa na mídia, nós temos as próprias pessoas que se conduzem ou que se comportam, né, de acordo com os valores da doutrina espírita, que acabam se expondo. Chico Xavier, por exemplo, ele se tornou uma grande referência para muitos por causa dos livros que ele publicou, para outros por causa da sua conduta, por causa da sua postura, para outros por causa da mediunidade que ele exercia. Então nós vemos que cada um procura, de alguma forma, encontrar respostas para aquilo que precisa, para suas angústias, para suas dúvidas. Então, temos aqueles que buscam conhecimento intelectual, temos aqueles apenas que buscam um conforto moral. Esse conforto moral nós não encontramos nos livros. Encontramos conhecimento, encontramos exemplos, mas na verdade é a prática que faz com que as pessoas se transformem. Tanto é assim que nós temos aquele conhecimento, aquela informação que diz assim para nós, aquela mensagem, ou aquela frase, que diz assim que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. É aí que está a grande diferença. Ação direta dos espíritos, sim, o conhecimento a respeito do mundo espiritual se encontra, sem dúvida nenhuma, difundido pelos livros. Mas hoje nós temos as pessoas vivendo experiências que até então elas não compreendiam ou até então não viviam. A presença do mundo espiritual está muito mais clara hoje. Então nós temos as psicografias, temos até mesmo, como nós falamos na mídia de um modo geral, hoje trabalhos mediúnicos transmitidos na televisão. Quando se fala sobre psicofonia, quando se fala sobre música, quando se fala sobre pintura, quando se fala sobre psicografia. Então hoje nós estamos vendo a mediunidade ou a presença dos espíritos de um modo muito mais direto, saindo daquela timidez que se tinha antes. Raras vezes nós vimos um médium na televisão apresentando-se ou trazendo algum tipo de fenômeno para que as pessoas vissem. Tudo era muito restrito às casas espíritas, de um modo muito contido, de um modo quase que secreto. Hoje não, hoje você liga a televisão num programa da tarde, nós temos ali um médium fazendo um trabalho mediúnico. Então, mais do que os livros, hoje nós temos os meios de comunicação de um modo geral, difundindo também esse mesmo conhecimento. Então nós chegamos a conversar sobre isso semana passada. Nós falávamos sobre exatamente esses programas que tratam de mediunidade. Então nós vimos assim, que no passado nós tínhamos os livros que eram publicados, até aí tudo bem. Depois na televisão começavam a transmitir cirurgias espirituais, em especial na década de 70, 80, ali com José Arigó, quando fazia cirurgias ao vivo, aquela coisa de cortar, tirar, impactar nas pessoas. Hoje nós temos pinturas mediúnicas. Então, na verdade, nós fomos mudando essas características. Se no começo era para chocar, não pela cirurgia em si, para mostrar o sangue, para mostrar aquela coisa chocante de modo geral. Mas nós víamos ali que as pessoas se questionavam, né? Como é que aquela pessoa consegue fazer aquele corte sem que o outro não sentisse nada? Como é que aquela cura aconteceu?
como é que isso, como é que aquilo, tudo aquilo envolvendo o fenômeno. Hoje, passado esse tempo todo, chegou uma época que não mais de chocar, de impactar as pessoas. Chegamos agora na época de sensibilizar as pessoas. E é então que nós temos hoje pintores espirituais que vêm se manifestar nos programas de televisão. Temos aí 3 ou 4 médiums que já são conhecidos já nos programas, que já são famosos. Temos, por exemplo, ali Luiz Antônio Gasparetto, temos o Lívio, temos aí mais 2 ou 3 médiums que ao vivo no programa começam a pintar. E aí naquela intimidade toda, né, do apresentador, conversando com o espírito conversando. Na verdade, essa é uma forma de dizer para as pessoas que o mundo espiritual não é simplesmente uma crença, uma fantasia. Na verdade, o mundo espiritual hoje é uma realidade. E esses fenômenos, agora de um modo mais sensível, têm exatamente o objetivo de chamar a atenção das pessoas. E a partir disso, muitas pessoas compram um livro, muitas pessoas frequentam centros espíritas, muitas pessoas começam a viver a filosofia espírita propriamente dita. Ana colocou, acho, por exemplo, que o Dr. Fritz talvez tenha feito um número maior de adeptos e simpatizantes do espiritismo que qualquer outro. Eu não sei se eu virei dessa forma, viu, Ana? Porque o Dr. Fritz, na verdade, ele chegava a convencer, pelo menos eu entendo dessa forma, convencer as pessoas que precisavam de uma cura espiritual. Para aqueles que não precisavam de cura, ficavam chocados com aquilo, assustavam, fugiam, tinham medo. No caso do trabalho do Chico Xavier, desde aquele período da década de 30, até depois ali, meados do ano 2000, do início dos anos 2000, o Chico Xavier fez um trabalho muito longo, muito extenso. Então não dá para a gente desprezar tudo isso que nós tivemos hoje, né, esse trabalho que ele fazia. O Euro colocou, bom dia, né, você trabalha em Campinas agora, uma vez por mês. Quem que é o médium, você sabe, Euro? Só para a gente saber. Porque o Dr. Fritz se manifestou por vários médiums, né, então existe até mesmo essa desconfiança para saber se é ele mesmo, se não é, quem é o médium com quem ele trabalha, beleza. Então temos ali os espíritos se manifestando tanto na parte de cura, né, nós temos muitos centros espíritas hoje que fazem esse trabalho de uma forma bastante intensa, mas principalmente esses médiums que trazem mais sensibilização são aqueles que mais chamam a atenção. Então eu acho que no Brasil e no mundo, eu acho que Chico Xavier foi o mais expressivo nessa divulgação da doutrina espírita, pelo menos de chamar a atenção das pessoas, né? Então pelo menos é o que a gente tem do nosso tempo contemporâneo, né? Vamos em frente, continuando. Então eu falei para vocês sobre a moral independente, essa que os materialistas tentam edificar, vacila ao sabor dos ventos por falta de base. Então, na verdade, todos nós, para termos uma conduta sustentada pelos valores nobres da moralidade, há necessidade de nós termos uma base. Essa base pode ser uma religião, essa base pode ser uma filosofia. Então tem pessoas que dizem assim, olha, eu adoro a Seishonoye porque ela é uma filosofia. Ótimo. Eu adoro o budismo porque o budismo ele também é uma religião, mas ao mesmo tempo é uma filosofia. Eu adoro tal religião porque isso. Então, na verdade, as pessoas sempre estão vinculadas a uma determinada maneira de pensar, sustentada por essa escola, né? Então, dessa forma, nós vemos que, quando se fala sobre o materialismo, as pessoas têm ali a sua conduta baseada na sua educação em casa, baseada naquilo que acha certo ou errado, né? Ivanildo Teixeira, né? Quem quiser pesquisar um pouco mais sobre o trabalho do Dr. Fritz, está ali o nome da média. Obrigado, Ouro. Né? Então, deixa eu ver, importa a carteira de identidade CPF do espírito ou o que ele faz? Depende de para quem nós estamos falando, né? Porque de um modo geral, até mesmo para nós espíritas, a assinatura na psicografia, infelizmente, se torna muitas vezes mais importante do que aquilo que é a mensagem que ele quer transmitir. Tanto que nós temos que são médiums que são muito conhecidos, espíritos que são muito conhecidos, mas a mensagem propriamente dita, que é uma mensagem que tem o objetivo de transformar, de reformar, acaba ficando em segundo plano. Mas isso é uma característica nossa da humanidade. Porque nós ainda temos aquela ideia do orgulho, da vaidade, de acharmos mais importantes psicografia de um do que de outro. Então, na verdade, o que importa, sem dúvida nenhuma, é a mensagem. Mas para nós, o que importa ainda são exatamente essas características muito mais ligadas ao mundo físico. Tanto é assim que os espíritos dizem que quando trazem alguma mensagem, eles preferem, alguns deles,
pela importância do trabalho, eles assinam apenas como um amigo espiritual. Preferem se manter anônimos do que revelarem a identidade, que chocaria muito mais. Então nós temos hoje aquelas personalidades que viveram aqui no mundo terreno, que tentam de alguma forma trazer uma contribuição para transformar as pessoas, e na verdade nós nos preocupamos exatamente com essa identidade, né? Porque é uma característica, uma identidade que ele teve, né? Então nós precisamos ainda, a forma que nós temos de fazer isso. Então, se ele é médico, se ele faz isso, se ele foi um padre, ele faz isso. Isso é uma necessidade que nós, encarnados, temos. Não que os espíritos façam questão disso, pelo menos os espíritos mais elevados não fazem questão disso. Então, enquanto nós precisarmos, os espíritos vão utilizar os recursos para falar para nós, para falarem para nós aquilo que nós precisamos ouvir, de acordo com a embalagem, vamos dizer assim, o pacote que deve ser utilizado, né? Então, infelizmente, ainda isso é uma característica nossa, né? Vamos em frente. A moral das religiões, como incentivo, adstringem-se sobretudo ao terror, ao receio dos castigos infernais, sentimento falso que só pode rebaixar e deprimir. Então, enquanto os materialistas vacilam pelo fato de não terem uma base, nós não temos uma escola de moral hoje na nossa sociedade. Uma escola que diz assim, olha, você veio para aprender a fazer o bem. Na verdade, o que nós temos são religiões e instituições que fazem isso, mas não temos uma escola específica sobre valores. Então, no caso dos materialistas, passam por essa dificuldade, porque cada um vai viver de acordo com aquilo que aprendeu e de acordo com aquilo que acha correto. Já no caso da moral das religiões, você não vai fazer o bem pelo fato de fazer o bem. Se faz o bem para evitar o sofrimento naquelas regiões infernais, como de um modo dogmático é transmitido. Então isso acaba também ferindo muito o seu objetivo. Você está naquela religião porque você quer alcançar o céu e você precisa se tornar uma pessoa boa para poder chegar até lá. Então, na verdade, não se faz o bem pelo bem propriamente dito. Se faz o bem como uma saída para fugir do mal. Então esse é um problema. E continua. A filosofia dos espíritos vem oferecer à humanidade uma sanção moral consideravelmente elevada, um ideal eminente, nobre e generoso. Não há mais suplícios eternos, a consequência dos atos recai sobre o próprio ser que os pratica. Então já começa a falar sobre a lei de causa e efeito, sobre as responsabilidades. Nesse caso, Ana, falar, por exemplo, Benedito, que é exatamente o primeiro nome do Dr. Bezerra, se ele tivesse se identificado no início como Benedito, todo mundo estaria acostumado com ele. Então, na verdade, é uma questão de hábito, né? Mudar o nome de alguém simplesmente de uma hora para outra, depois de criar uma identidade, fica muito complicado. Eu me lembro, por exemplo, que quando o Papa Bento XVI foi conclamado, né, como sumo pontífice, naquele tempo de, deixa eu ver, faz acho que uns 4 anos, foi em 2010, 2009, não me recordo, houve uma dúvida muito grande, né, que eu saiba não, a menos que seja para poder acobertar sua identidade conhecida. Então houve um choque muito grande, uma dúvida muito grande dentro da nossa imprensa aqui do Brasil. Porque em italiano ele era chamado de Benedetto. Para nós aqui, ele estava como Benedito. Então eu me lembro que no primeiro dia ele ficou como Benedito XVI. E depois, no dia seguinte, virou Bento XVI. Exatamente porque Benedito nada mais é do que Bento, que vem de bênção. Então, enquanto nós não criarmos uma identidade, ficaremos naquela dúvida, naquele anonimato, mas depois que uma personalidade da envergadura de Dr. Bezerra de Menezes, que se apresenta como Dr. Bezerra de Menezes, ele acaba sendo conhecido. E aí então, quer dizer, se fosse Benedito desde o início, nós falaríamos, o espírito Benedito fez tal coisa, né? Pois é. Mas às vezes é uma necessidade que ele tem de manter esse anonimato, né? Mas sei lá. E continua. O espírito encontra-se em todos os lugares, tal como ele mesmo se fez. Se violenta a lei moral, obscurece sua consciência e suas faculdades, materializa-se, agrilhoa-se com suas próprias mãos. Mas atendendo à lei do bem, dominando as paixões brutais, fica aliviado e vai se aproximando dos mundos felizes,
Então a gente já vê aqui que essa aqui é a base da doutrina, ou seja, você faz o bem exatamente para que você possa viver a satisfação da felicidade. Já que para que você seja feliz, há a necessidade de que você proponha ou promova uma transformação moral pelas suas ações mais nobres. Se você se mantém restrito no seu egoísmo, na sua vaidade, nos instintos que normalmente dominam as nossas ações, certamente nós ofenderemos o mundo à nossa volta, provocaremos uma agressão no mundo à nossa volta, e isso vai trazer uma consequência. Então, na verdade, eu não penso definitivamente no meu futuro, dizendo que eu vou viver eternamente no paraíso ou eternamente no inferno. Através da doutrina a gente diz assim, a lei de causa e efeito, ela vai te trazer satisfação ou te trazer sofrimento. É você que escolhe. Então, na verdade, quanto mais nobres forem as suas ações, mais feliz você vai se tornar, dentro das condições que o mundo físico aqui do nosso planeta oferece. Mas conforme o espírito, através das suas vidas sucessivas, for praticando essas ações nobres, ele naturalmente vai se elevando e, como consequência, vai se aproximando dos mundos felizes. Então, na verdade, nós alcançarmos um ambiente onde nós viveremos de um modo feliz é uma consequência daquilo que nós construímos. Diferentemente daquela ambição tradicional que os dogmas oferecem. Olha, para você ir para lá, você tem que fazer isso. Para o nosso é o contrário, se torne uma pessoa de bem e deixa que a natureza haja. Então isso se torna muito mais efetivo, até porque, como eu falei para vocês, aquela base inicial que nós precisamos ter para compreender o mecanismo das nossas existências através da imortalidade do espírito, das vidas sucessivas, das existências anteriores e das suas consequências influenciando a nossa vida atual, da influência dos espíritos, aquelas que são as bases da doutrina espírita, né? De modo geral, acho que classificamos como 5. Primeiro, a existência de Deus. Segundo, a lei de causa e efeito. Terceiro, a imortalidade do espírito. A quarta, a reencarnação. E a quinta, a comunicabilidade com os espíritos. Então essas são as 5 principais. Mas claro, isso aqui é apenas de modo didático. Nós temos vários outros ensinamentos que formam essa base. Mas se nós tivermos essas 5 bem solidificadas na nossa consciência, e entendemos de um modo profundo, as nossas ações vão se transformar. Aliás, tem uma palestra interessante, não me recordo quem é o palestrante, mas ele não é espírita. Ele é espiritualista de uma filosofia que também aborda a reencarnação. Ele falou uma coisa muito certa, coisa que é muito óbvia para todos nós, mas que a gente nunca parou para pensar e digerir essa ideia. Ele dizia assim, o dia que a humanidade compreender a reencarnação, todas as nossas ações vão se transformar. O indivíduo que é corrupto deixará de ser corrupto. Aquele que pratica violência, matando pessoas, vai deixar de fazer isso, porque ele sabe que futuramente ele vai se deparar com essa consequência. Aqueles que vivem em guerra, que promovem guerras, vão parar de fazer isso também. Nas próprias famílias, saindo desse ambiente mais planetário e entrando num ambiente mais restrito, dentro da nossa família, as nossas relações vão se modificar. Porque eu sei, eu terei essa certeza, essa convicção, de que aquilo que eu fizer de negativo vai repercutir contra mim. E aquilo que eu fizer de positivo vai também trazer um benefício para mim. Então, somente o fato, se nós entendermos, se a reencarnação se tornar uma ideia difundida no nosso planeta, nós já teremos uma revolução quase que imediata. Porque as pessoas simplesmente deixarão de agir do modo como se comportam, como se não tivessem responsabilidades futuras, para começar a dosar as suas ações, pensando exatamente nas consequências que viriam depois. Nós não teremos mais a ideia da impunidade, porque a lei de reencarnação fala exatamente para nós que a lei de reencarnação e causa e efeito, elas estão intimamente vinculadas uma à outra. Então, tendo esse entendimento, tudo se transformaria no nosso planeta. Mas a reencarnação, ainda para nós, ela é uma ideia muito romântica. Tanto que nós temos nos filmes que mostram aqueles casais que dizem, né, nossa, eu sabia que eu ia reencontrar com você, eu espero te ver na vida futura. Ele nunca pensa nas ações que ele fez, naquilo que de fato afetaria a sua vida, afetaria a sua evolução. Então, essa ideia sendo difundida já seria suficiente para promover uma grande transformação. Agora, se as bases da doutrina, como eu passei para vocês há pouco, fossem compreendidas de um modo mais profundo, aí certamente a transformação seria ideal e imediata também.
Muitos já conhecem o assunto reencarnação, mas não basta saber. Tem que entender e crer, sem dúvida, sem dúvida. Porque hoje a reencarnação é assim, eu vou morrer e depois eu nasço de novo, tá? Mas quais são as consequências morais disso tudo? Por isso que a doutrina espírita tem o seu aspecto científico, o seu aspecto religioso, se assim quisermos identificar, e o aspecto filosófico. É esse aspecto filosófico que não apresenta apenas um fato. Ele vai trazer para nós todas as circunstâncias que envolvem esse fato. Vamos pensar numa situação mais simples para compreendermos. Claramente nós temos, andando pelas grandes cidades, um mendigo sentado numa calçada pedindo comida. Ótimo, tranquilo, anotado, registrado, fotografado. Vamos pensar nas consequências morais disso tudo. Por que está assim? O que a sociedade pode fazer para transformar isso? De que forma que ele pode ser ajudado? De que forma que nós podemos tomar medidas preventivas para evitar que pessoas vivam nessa situação? Então nós podemos falar sobre isso em várias e várias situações. Hoje nós temos estatísticas que mostram sobre a violência nos centros urbanos. Tivemos ali morte de tantas pessoas, violência com tantas pessoas. Vamos filosofar sobre o assunto. Por que aquilo acontece? Quem são os responsáveis? Qual foi a origem daquele problema? De que forma que isso pode ser evitado? Então, essa questão da filosofia social, para estudarmos esses fatos que são registrados, essa filosofia também deve ser utilizada nessas questões espirituais. Para entendermos que a reencarnação é uma ideia muito interessante. Mas o que isso traz de consequência? O que isso traz de reflexões para todos nós? E é isso que a doutrina nos proporciona, nesse aspecto filosófico. Porque se nós não estudarmos, e isso virá naturalmente através de um estudo, seja um estudo individual, seja um estudo coletivo, seja no meio virtual, seja no meio físico, não importa qual que seja. Mas se nós não analisarmos filosoficamente esses detalhes, nós simplesmente vamos dizer assim, a reencarnação existe, que legal. Eu sei que quando eu morrer, depois eu vou nascer de novo. Ótimo. Tá, mas e daí? E o resto? Não tem nada que você possa pensar mais além disso? Então hoje a sociedade também vê dessa forma. A reencarnação a gente vê, por exemplo, em situações mais banais hoje no cinema. Eu até comentei com vocês sobre, certa vez, assistindo aquele filme A Múmia, que é um filme de ação, né? Um filme meio comédia, meio ação, até muito legal. Nós temos ali simplesmente duas mulheres que se encontravam no presente, que eram, na verdade, duas jovens que viveram no passado. A ideia da reencarnação num filme simples. Ou então o outro que está discutindo diz assim, olha, eu fiz alguma coisa para você na vida passada para você me tratar desse jeito? Ou então aquela ideia romântica, eu sabia que eu ia reencontrar você, como nós falamos há pouco. Então, na verdade, nós pensamos na reencarnação, nós pensamos nas influências dos espíritos, nós pensamos na mediunidade sempre de um modo objetivo, sem pensarmos nas consequências disso. Que é o que acontece na mídia, como eu falei para vocês. Hoje as pessoas assistem a um programa e veem um médium psicografando, ou fazendo uma pintura mediúnica, ou fazendo qualquer tipo de trabalho. As pessoas se impressionam, como Kardec já lembrava, elas se impressionavam com o fenômeno, mas não pensavam nas consequências disso. Muito mais do que um quadro que está sendo pintado, é um espírito que está mostrando que está vivo do outro lado. E esse espírito vivo do outro lado mostra que nós estaremos vivos, que os nossos entes queridos estarão vivos, que eles estarão vivos vivendo consequências daquilo que viveram na vida física. Então esse aspecto filosófico, dentro da doutrina, ele acaba ficando assim meio que em segundo plano. Porque as pessoas gostam de ler e ter informações. Pegar, por exemplo, assim, um livro que fale sobre um romance mediúnico, vai. As pessoas querem ler o romance. Mas e os detalhes que estão inseridos nesse romance que nos levam a essas reflexões sobre obsessão, sobre culpa, sobre causa e efeito e tudo mais? Isso acaba não sendo compreendido. Então a filosofia é fundamental para todos nós. Quem de nós poderia crer que sacrificar a vida de um filho fosse considerado por Deus como uma prova de fé? É a questão do dogma. Hoje, as mesmas religiões, se elas começassem a ler e a refletir sobre aquilo que elas mesmas pregam, nós teremos ali um abalo significativo nas estruturas de cada uma delas. Mas nós preferimos simplesmente acreditar do que raciocinar em cima daquilo. Pois é, está no Pentateuco, né? Mas daí você levar, por exemplo, ao pé da letra aquilo que está escrito,
inclusive acreditando na própria interpretação que as pessoas que elaboraram esse livro deram no passado, é algo muito diferente. Embora que no passado nós tínhamos ali uma outra situação, uma outra relação vivida com o mundo espiritual. Só para a gente continuar, para terminarmos aqui. Sob tais aspectos, a lei moral impõe-se como obrigação a todos os que não descuram de seus próprios destinos. Daí a necessidade de uma higiene da alma que se aplique a todos os nossos atos e conserve nossas forças espirituais em estado de equilíbrio e harmonia. Olha que frase expressiva é essa para nós. A nossa transformação moral, a nossa transformação íntima, ela na verdade vai ser responsável pelo nosso equilíbrio e pela nossa harmonia interior. Não é pensando para onde eu vou, o que eu vou fazer. É simplesmente o meu estado atual, o meu equilíbrio atual. Se convém submetermos o corpo, este invólucro moral, esse instrumento perecível às prescrições da lei física que o mantém, em função, urge desde já vigiarmos o estado dessa alma, que somos nós, como eu indestrutível e cuja condição depende da nossa sorte futura. O Espiritismo fornece-nos os elementos para essa higiene da alma. Então, na verdade, nós temos hoje a doutrina espírita como sendo para nós, dentro dos seus aspectos filosóficos, dentro do seu conteúdo moral, uma medicação, um antisséptico e todos os outros elementos terapêuticos para a transformação do indivíduo. Não simplesmente um elemento de crença. Não devemos ver assim. Não seria uma dificuldade do nosso conceito sobre o divino? Também. Pelo fato de nós não termos a crença, o que a gente faz? A gente inventa. Tanto é assim que nós temos que, hoje, religiões que disputam, né, a soberania, a preferência de Deus, né, que Deus vai te salvar se você fizer parte dessa, mas não vai te salvar se você fizer parte daquela. Então até mesmo isso, nós acabamos humanizando Deus, privilegiando, né, ou se sentindo privilegiados por uma certa preferência. Então, na verdade, tanto o conceito de Deus, como o conceito do amor, o conceito de felicidade, são conceitos que estão muito longe da nossa compreensão. Longe no seu sentido mais puro. Mas hoje nós temos manifestações, tanto da nossa própria parte, como da parte das pessoas à nossa volta, que trazem para nós uma ideia de como isso funciona. Né? E continuando. As doutrinas negativistas, ou melhor, o conceito do porquê da existência, é de consequências incalculáveis para o melhoramento e elevação do homem. O conhecimento do porquê da existência. Leon Denis, inclusive, escreveu aquele livro O Porquê da Vida, falando sobre o sentido da nossa existência. Aliás, para quem tiver necessidade de satisfazer essa dúvida sobre o objetivo da nossa existência, estiver passando por alguma crise existencial, o livro Porquê da Vida ele é um livreto, na verdade, que traz para nós ali informações relevantes para iniciarmos as nossas reflexões. Então, sobre Deus, o livro O Grande Enigma, sobre a nossa existência, o Porquê da Vida. Então, por que escrever tudo isso? Porque, na verdade, é uma questão de demanda. As pessoas buscando respostas sem encontrar. Daí nós encontramos, então, aqueles que publicam. E continua. Quem sabe onde vai, pisa firme e imprime aos seus atos um impulso vigoroso. As doutrinas negativistas obscurecem a vida e conduzem, logicamente, ao sensualismo e à desordem. As religiões, fazendo da existência uma obra de salvação pessoal muito problemática, consideram-na de um ponto de vista egoísta e acanhado. Com a filosofia dos espíritos, modifica-se, alarga-se a perspectiva. O que nos cumpre procurar já não é a felicidade terrestre, pois neste mundo a felicidade não passa de uma quimera, mas sim a melhoria contínua. O meio de a realizarmos é a observação da lei moral em todas as suas formas. Com esse ideal, a sociedade é indestrutível, desafia todas as vicissitudes, todos os acontecimentos, avigora-se nos infortúnios e encontra sempre meios para, no seio da adversidade, superar-se a si mesma. Privada de ideal, acalentada pelos sofismas dos sensualistas,
a sociedade só poderá esperar o enfraquecimento. A sua fé no progresso e na justiça extingue-se com sua noção de virilidade. Muito em breve, será um corpo sem alma e, fatalmente, tornar-se-á vítima de seus inimigos. O que ele quer dizer com isso? Hoje nós temos, por exemplo, da nossa visão simplista a respeito da vida e a respeito do mundo, as pessoas se perguntando: o que vai ser da nossa vida vivendo desse jeito? Quando isso vai acabar? Por que nós estamos vivendo essas dificuldades todas, esse sofrimento, essa desigualdade? Esse mundo não tem mais jeito. Quantas vezes nós ouvimos essa expressão? Pare o mundo que eu quero descer. Por que se tem essa visão? Exatamente porque a nossa vida se restringe à nossa existência atual. Começa num berço e termina num túmulo. Se nesse período eu não consigo visualizar nada de grandes transformações, eu simplesmente sou alguém que perco completamente a esperança de viver de um modo decente, apesar das indecências que nós encontramos no mundo. Se todo mundo vive assim, por que eu vou me privar disso tudo? Se todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Se o outro toma de mim, por que eu não posso tomar de volta? Então, na verdade, nós vamos reduzindo a nossa vida em ações e reações baseados naquilo que nós vivemos hoje. Quando nós conseguimos ter uma compreensão mais ampla da vida, especialmente daquilo que a doutrina nos proporciona com conhecimento sobre a lei de justiça, a lei do progresso, a lei de destruição, tudo aquilo que nós temos hoje de ensinamento naquele aspecto moral das leis morais que os Espíritos trouxeram, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vemos hoje uma guerra como algo que aconteceu nesse momento, mas que certamente vai trazer consequências futuras. Que as misérias da humanidade, que as epidemias, que as catástrofes, que os relacionamentos egoístas entre as pessoas, isso é algo que vai repercutir no futuro e que, independente do que os outros façam, eu quero fazer diferente. Porque eu sei que a nossa vida não se resume apenas nesse momento. A nossa vida vai muito além. Mas quantos de nós pensamos desse jeito? Da humanidade toda, daquilo que vem acontecendo com terrorismo, com doenças, com fome, com isso, com aquilo. Quantos de nós pautamos a nossa conduta já preparados para aquilo que o futuro vai nos reservar? E é um futuro feliz, não é um futuro negativo. Porque a gente lembra pela lei do progresso que as transformações vão acontecendo de um modo gradual. E que o tempo não se restringe, ou a nossa existência não se restringe ao tempo atual. Que hoje nós temos a certeza de que nosso mundo, apesar de todos os seus desequilíbrios, se encontra numa condição muito melhor do que já foi anteriormente. E que nós vivemos naquele passado, nós estamos vivendo no presente e nós teremos a oportunidade de viver algo diferente no futuro. Mas isso vai depender do quê? Do nosso modo de agir. Daí então a nossa preocupação. Eu quero continuar me conduzindo desse jeito, apesar do que os outros façam. Naturalmente me defendendo, como Jesus mesmo lembra, né? Sede pacíficos como as pombas e astutos como as serpentes. Essa astúcia, na verdade, é um sistema de autodefesa sem necessariamente infringir essas leis morais. Eu não preciso agredir o outro para poder me defender. Eu posso me defender de formas diferentes. Então hoje nós temos essa convicção, essa certeza da importância das nossas condutas de agirmos de um modo diferente daqueles que hoje agem de um modo completamente inconsciente dessa responsabilidade ou dessa realidade futura que nos espera. Por isso colocado para nós aqui. A sociedade só poderá esperar o enfraquecimento, acreditando que tudo acontece agora. Aí nós temos hoje o comportamento das pessoas no dia a dia, vivendo a sensualidade, vivendo o consumismo, vivendo o materialismo. Nós não estamos falando, muitas vezes falar sobre isso dá a impressão de que nós estamos dizendo, olha, abra mão de tudo aquilo que você faz do seu trabalho, do seu dinheiro, do seu conforto, para viver apenas de luzes e viver apenas rezando. Não, não é isso. Existe uma diferença entre nós falarmos sobre conquistarmos a felicidade e falarmos ao mesmo tempo sobre a questão de vivermos exclusivamente por esse materialismo. Na verdade, o conforto é um direito nosso, mas a partir daí nós vivemos um conforto equilibrado, preocupados com a transformação do nosso mundo, com a nossa própria transformação.
Tá, exatamente a dificuldade, né, Ana? Cada tradução traz, mas no sentido acaba sendo a mesma coisa. Né? Prudente como uma serpente, porque na verdade uma serpente ser prudente é meio complicado, né? Mas o sentido acaba sendo o mesmo para nós. Né? E continua. Avigora-se os infortúnios, ou melhor, aqui, deixa eu ver que eu já li. Tá. Ditoso quem nesta vida, cheia de trevas e embustes, caminha corajosamente para o fim almejado, para o ideal que descortina, que conhece e do qual está aberto. Ditoso quem, inspirado em boas obras, se sente impelido por um sopro do Altíssimo. Prazeres são-lhe indiferentes. As tentações da carne, as miragens enganosas da fortuna, não mais dispõem de ascendência sobre ele. Viajor em marcha, só aspira ao seu alvo e para ele se lança. Então, nós ainda não temos condições de viver de um modo desapegado completamente daquilo que a matéria nos oferece. Até porque nós vivemos em condições sociais que muitas vezes acaba sendo para nós uma prova muito difícil. De passarmos por dificuldades financeiras, de passarmos por dificuldades no nosso conforto, na nossa segurança. Então, na verdade, todos nós queremos isso. Mas aí quando nós começamos a ter uma compreensão que nós somos espíritos e que tudo isso que nós construímos em termos de matéria vai ficar para trás, nós começamos a viver de um modo mais equilibrado. Sim, nós continuamos trabalhando, nós continuamos zelando pela nossa segurança, pelo nosso conforto, pela nossa segurança física, material, e pela nossa segurança também no nosso desenvolvimento, no nosso progresso. Mas isso já não se torna mais um objetivo essencial. Nós utilizamos essa plataforma que nós construímos de segurança material exatamente para a nossa elevação espiritual. E não simplesmente dizendo, eu tenho que comprar tudo que eu preciso, viver tudo que eu quero, porque depois eu não vou ter mais nada disso. Então começamos a ver diferente. E aos poucos nós vamos começando então a nos desapegar. Podemos observar, para a gente poder concluir o nosso raciocínio, que nós vemos aqui aqueles espíritos que são mais elevados, que se encontram entre nós, são aqueles que menos apego têm. Menos apego têm à matéria. Então temos ali aqueles que são os nobres da caridade, até mesmo aqueles empresários, que nós pensamos que para demonstrar elevação espiritual a pessoa tem que ser pobre, né? Pobre não, tem que ser completamente desapegado da matéria e viver de um modo muito simplista. Na verdade, nós temos empresários que nasceram nesse meio, espíritos que vieram nesse meio exatamente com a responsabilidade de manter uma estrutura exatamente para acolher aqueles trabalhadores, as pessoas que trabalham, que sustentam suas famílias. Então nós achamos sempre que as pessoas mais nobres, mais elevadas, são aqueles que viraram padres, freiras, viraram trabalhadores voltados para suas crenças e religiões. E aí nós vemos um empresário e fala assim, não, aquele ali está pego com a matéria, aquele ali não tem elevação espiritual, pelo contrário. Muitas vezes ele é responsável por uma estrutura que sustenta 1000 pessoas e, consequentemente, 1000 famílias. Ele, com seu intelecto, com sua boa vontade, com o seu bom senso, até mesmo com sua generosidade, proporciona para as pessoas um modo de sobrevivência. Então os espíritos elevados não nascem apenas no meio das religiões. Espíritos elevados nascem em qualquer lugar, nos governos de países, nos legisladores, nos juízes, nos professores, médicos, empresários. E nós vamos detectar exatamente essa elevação no modo como eles se conduzem nesse meio. Mas observamos o quê? Que, tendo essa elevação espiritual, vivem no meio como uma consequência daquilo que vivem, mas não têm esse apego. Que quando voltam para o mundo espiritual não lamentam aquilo que perderam, mas ficam felizes por aquilo que tiveram a oportunidade de fazer com os instrumentos e recursos que foram colocados em suas mãos. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, o livro Voltei, do irmão Jacó, Frederico Figner, ele era um grande empresário aqui no Brasil, da indústria fonográfica. Para quem quiser ver exatamente uma condição diferente, porque nós vemos Madre Teresa de Calcutá, vemos Mahatma Gandhi, Chico Xavier, tudo pobre. Mas aí nós não vemos um empresário também numa condição de elevação espiritual. E no livro Voltei ele fala exatamente sobre isso, do seu retorno ao mundo espiritual, colhendo os frutos do seu trabalho, tudo aquilo que ele teve a oportunidade de construir, aquilo que ele pôde oferecer de condições para as pessoas que dependiam das suas ações.
Então temos ali situações das mais diversas aqui no nosso mundo, que é importante nós percebermos que as aparências, como diz o ditado popular, elas enganam. Então, na verdade, o grande desapego que o indivíduo tem é algo que nós não conseguimos observar de modo muito claro no seu dia a dia. Na verdade, a nobreza está exatamente na sua conduta. Porque se pobreza fosse elevação espiritual, nós estaríamos muito bem, né? Nas favelas teríamos ali cheio de pessoas santas, pessoas nobres. E nós vemos que não é bem assim. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Nós trouxemos então aqui nesse início a vida moral, algumas dessas reflexões iniciais, para começarmos aqui agora nesse estudo dos valores, né, que a doutrina espírita nos proporciona. O próximo tema nosso, 43, o dever. Então vamos pensar agora, né, de que forma que nós podemos entender os nossos deveres perante essas leis morais. Então,